Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus para todos vocês. Estamos em mais uma aula do nosso curso de liderança e teologia pelo CETAP, o Seminário Teológico Avivamento Pleno, com o pastor Jorge Costa. E também quero mandar um abraço para o diácono Antônio Carlos, que é o coordenador do CETAP, e também a todos os alunos do CETAP, o Seminário Teológico Avivamento Pleno. Estamos terminando o nosso módulo, não é, de teologia do Novo Testamento. Teologia do Novo Testamento. Falamos sobre a introdução sobre o Novo Testamento, a diferença do Novo Testamento para o Antigo Testamento. Falamos também sobre a importância do Novo Testamento para a igreja na atualidade. E aí nós traçamos um conteúdo voltado sobre pontos práticos da teologia do Novo Testamento. Nós começamos falando sobre a ressurreição de Cristo, que é de fato a maior mensagem da igreja cristã. Depois nós trabalhamos, depois dessa ideia, nós trabalhamos sobre o Sermão da Montanha, a constituição do reino de Deus, não é? E agora nós... Tem um pouco de luz aqui. E aí, semana passada nós falamos sobre paternidade espiritual. Falando sobre paternidade. E hoje eu vou falar sobre a igreja. Desculpa aí, gente, estou dando uma mexida aqui. E hoje eu quero falar sobre a igreja. E é sobre o assunto que eu quero tratar hoje. Quero lembrar, contudo, aos alunos do CETAP que as revistas, elas estão disponíveis para pagamento. Elas não são pronta entrega. Você vai pagar a sua revista e depois a sua revista será entregue na secretaria da CEMAP. Para quem não conhece a CEMAP, a comunidade evangélica missionária Avivamento Pleno, ela fica localizada aqui na Travessa Florianópolis, sem número, ao fundo do Colégio Fernando Espino, lá no bairro Patagônia, Vitória da Conquista, Bahia, tá bom? Como vou falar sobre a igreja hoje, nessa nossa quarta aula, na verdade foram cinco aulas, mas a quarta aula foi o complemento da terceira, sobre paternidade, foi um assunto muito vasto. E hoje nós vamos falar sobre a igreja, finalizando essa aula hoje. Semana que vem nós teremos a presença do pastor Geisiel, que ele vai falar sobre a doutrina do Espírito Santo, tá bom? Para a gente ir fechando toda essa ideia aí, tá bom, gente? Nós vamos nesse momento pedir a Deus a orientação, a graça. Vê se desliga essas lâmpadas ao redor, por favor, aqui. Vê se desliga essas lâmpadas aqui ao redor, por favor, essas lâmpadas. E nós vamos pedir a Deus a orientação para que o Senhor possa nos ajudar. Aqui as lâmpadas, por favor, Eliana. Deixa eu ver. Ficou melhor. Acho que o pessoal está me vendo melhor. Vamos lá. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós pedimos a Tua orientação pelo Teu Espírito Santo, para que o Senhor nos conduza nessa aula de teologia do Novo Testamento, do CETAP, a fim de que os alunos e pessoas que estejam assistindo sejam de fato edificados pela Tua palavra. É a minha oração nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente. Pessoal, irmãos, nós estamos falando muito sobre a igreja. Nessa pandemia, então, falar sobre a igreja tem sido um dos assuntos mais importantes, mais falados, mais comentados sobre a igreja. Seja o papel da igreja nesse tempo da pandemia, seja se a igreja vai voltar ou não, se vai ser normal como era antes, como a igreja vai se comportar após o final dessa pandemia, quais serão os comportamentos sociais em relação à igreja. Mas eu não quero tratar desses assuntos da atualidade. Eu quero falar sobre o que é a igreja. A gente fala tanto sobre a igreja, mas o que de fato é a igreja? E a primeira coisa é que a igreja é uma comunidade de servos de Deus, de cristãos, de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Essa é a igreja. Essa comunidade de todos os cristãos de todos os tempos, de todas as épocas e de todos os lugares. Mas a verdade seja dita, é que nós temos dois tipos de igreja. Dois tipos de igreja. O primeiro tipo de igreja que nós temos é a igreja visível. Sim, é aquela igreja que se vê. E o que nós podemos também chamar de igreja local. Qual é essa igreja que se vê? A igreja visível, a igreja local. É uma igreja que tem endereço. É uma igreja que na sua maioria tem um CNPJ. É uma igreja que tem uma liderança, que tem um estilo próprio.
seja ela pentecostal, neopentecostal, batista, luterana, presbiteriana, essa é uma igreja local. Uma igreja onde você vê os crentes em movimento, onde você vê os crentes trabalhando, comungando, uma igreja que tem hora de culto para começar, hora para terminar, suas atividades, suas redes ministeriais, outros são chamados de grupos ministeriais. Enfim, essa é a igreja visível. É a igreja que o apóstolo Paulo, escrevendo as suas cartas, dizia: a igreja que está em Tessalônica, a igreja que está em Corinto. Era uma igreja que tinha endereço, uma igreja local, uma igreja que trabalhava em um determinado bairro, em uma determinada cidade. Hoje nós temos muitas igrejas, nós temos muitas denominações, nós temos igrejas convencionadas e igrejas não convencionadas. Por exemplo, uma igreja quadrangular é uma igreja que está ligada à convenção quadrangular. Uma igreja Assembleia de Deus, Missão, é uma igreja que está ligada a essa convenção. Mas tem outras igrejas que têm feito também um trabalho primoroso, maravilhoso, e que muitas vezes não são convencionadas. Por exemplo, a igreja que eu sou pastor-presidente, a CEMAP, é uma igreja que ela não está ligada a nenhuma convenção, que nós chamamos de igreja independente, mas é uma igreja que também tem o seu papel na sociedade. Assim, essa é a igreja visível. Mas existe o segundo tipo de igreja, que é a igreja invisível. É a igreja onde, nesse exato momento, existem cristãos em vários lugares do mundo. Talvez estão ocorrendo cultos agora a vários cristãos em outras igrejas em alguma parte do mundo. Mas mesmo que vamos dizer que todas as igrejas locais do mundo estão fechadas, existem crentes que estão orando nesse exato momento, existem crentes que estão evangelizando nesse exato momento, existem outros que estão assistindo live, ou até mesmo edificando pessoas através de uma live, como eu estou fazendo aqui agora. Essa é uma igreja invisível. É a igreja que eu não consigo vê-la totalmente, mas eu sei que em algum lugar do mundo, nesse momento, existe algum cristão, um servo de Deus, uma filha de Deus, ou um filho de Deus que está em movimento no reino de Deus, sendo essa igreja invisível. Invisível aos nossos olhos, mas não aos olhos de Deus. Deus está contemplando toda a igreja nesse momento. Deus não está preso a uma igreja local, a um prédio. Deus olha para os seus filhos, para os seus servos, espalhados em todo o mundo. A partir do momento que eu entendo o que é a igreja, a partir do momento que eu entendo os dois tipos de igreja, eu quero fazer a definição do que é igreja. A palavra igreja, ipsiliter, a palavra igreja, ela não aparece em nenhum lugar do Antigo Testamento. A palavra igreja só aparece no Novo Testamento pela boca do seu fundador, a saber, o Senhor Jesus Cristo, que diz em Mateus capítulo 16, versículo 18: eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Perceba que ele diz a minha igreja, mostrando um pronome possessivo, em que ele é o fundador dessa igreja. A palavra igreja no grego é a palavra eklesia. Lembrando que no grego S tem som de S mesmo. Você que estuda aí português, pelo menos se não estuda, vai informação aí. O S, quando está entre duas vogais, tem o som de Z. Por exemplo, mesa é com S, mas tem o som de Z, porque está entre duas vogais. No grego não existe essa regra do português. No grego S, que é o sigma, tem o som de S mesmo, eklesia. A palavra eklesia, que é o termo igreja, ela significa uma assembleia, uma reunião. Lembrando que essa reunião tem um foco, chamados de dentro para fora. Há um termo muito parecido, ou que pelo menos pode se tornar uma raiz do termo eklesia no grego, que é a palavra que está em Deuteronômio capítulo 4, versículo 10. Uma palavra kalá no hebraico, que quer dizer reunião. Isso quer dizer que toda vez que havia uma reunião solene, uma assembleia que era muito comum no Antigo Testamento, ali se formava uma igreja do Antigo Testamento, ainda que a ideia não esteja um tanto distante da ideia de como nós usamos hoje o termo igreja na prática. Então eu entendo o que é a igreja, comunidade de todos os cristãos, em todos os tempos, em todos os lugares, em todas as épocas. Eu entendo os dois tipos de igreja, a igreja visível e a igreja invisível. Eu entendo a definição morfológica no vernáculo português do que é igreja, uma assembleia. Agora veja que quando a gente fala igreja,
Eles são de dentro para fora. A igreja não é um depósito de gente. A igreja é como se fosse uma grande estufa, onde Deus prepara, onde Deus enche, onde Deus edifica, onde Deus desenvolve e treina os crentes, para que esses crentes saiam a fim de pregarem o evangelho do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós nos tornamos muito a igreja do vinde. Vinde a mim. Mas precisamos ser a igreja do ide. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Partindo dessas informações que eu trago na introdução dessa aula sobre o que é a igreja, eu quero falar para você por que a igreja existe. Afinal de contas, por que Deus teve essa ideia de falar assim, eu vou inaugurar a igreja? E eu estou com um livro interessante aqui, que a igreja ela é tão importante. A igreja, Deus tem um plano tão grande sobre a igreja, que ele exaltou a Cristo de uma forma soberana por amor à igreja. Isso está em Efésios capítulo 1, versículos 22 e versículo 23. Ele exalta Cristo em uma posição soberana por amor à igreja. Em Efésios capítulo 3, Efésios, para quem não sabe, é o livro da igreja, é o livro das regiões celestiais. É um livro assim, você lendo na terra, mas sentindo como se estivesse dentro dos céus. Este livro nos mostra a carta que o apóstolo Paulo escreve, nos mostra que o apóstolo Paulo diz assim, a mim, o menor dos apóstolos, foi-me dado a conhecer o mistério de Cristo. Que mistério é esse? É que pela sua multiforme graça, ele introduz a igreja no seu plano soberano e eterno. Aleluia! A igreja está dentro do plano de Deus. E uma vez que Deus estabelece a igreja, a gente pergunta, então por que essa igreja existe? Primeiro lugar, a igreja existe para adorar a Deus. A igreja existe para adorar a Deus. Vocês que estão assistindo aí, eu queria que você me falasse se está chegando bem o áudio, se está chegando bem o vídeo, que eu posso melhorar aqui. Afinal de contas, é uma aula e você tem que se sentir pelo menos confortável com as informações e com a imagem que você está recebendo aí de onde você está assistindo. Me dê esse feedback aí, essa resposta, por favor. Então a igreja existe para adorar a Deus. Durante muito tempo, nós aprendemos, olha aí, eu tenho hoje 20 anos que sirvo ao Senhor Jesus, me converti mesmo em 1999, e a gente sempre aprendeu uma coisa, a igreja existe para fazer a obra missionária. Ela existe também para fazer a obra missionária, mas a maior missão da igreja não é fazer a obra missionária. A maior missão da igreja é adoração. Por que eu digo isso? Eu digo isso porque quando tudo isso terminar, quando a escatologia se finalizar, quando o plano eterno de Deus para o mundo findar, não vai precisar mais de obra missionária, não vai precisar mais de livros missionários, nem de Bíblias mais, mas a igreja vai continuar eternamente adorando a Deus. O propósito da igreja é adorar a Deus. A primeira verdade sobre adoração é que a maior missão da igreja é adoração. A igreja é uma comunidade adoradora. A igreja é uma comunidade de louvor e adoração ao nosso Deus. A segunda verdade sobre adoração é que a adoração não pode estar centrada em homens, mas a adoração precisa estar centrada em Deus. Em Apocalipse capítulo 5, você vê uma adoração que diz nos céus, na terra e debaixo da terra. Aquele que é o Senhor soberano, o Jesus entronizado, glorificado, eterno, ele será adorado nas 3 camadas existenciais, sejam físicas ou sobrenaturais. Nos céus, na terra e debaixo da terra, todos estão adorando, dizendo, digno é o Cordeiro. Assim, a adoração não é para homens, a adoração é para Deus. Eu lembro de uma vez quando o professor Heber deu uma aula e diz assim, a adoração no mundo, a música no mundo, ela tem um início, um meio e um fim. Mas a música na igreja, ela tem um início, um meio e uma finalidade. A finalidade é que Jesus seja o centro da nossa adoração. Aquele que venceu venceu a morte,
aquele que venceu todas as coisas, ele é digno de abrir o livro e ele é digno de toda adoração. A terceira verdade sobre a igreja que adora é que a adoração não tem a ver com conteúdo, não tem a ver com um conteúdo simples de homens humanistas, antropológico ou com formas. Não. O conteúdo é que toda adoração deve ser para o Senhor Jesus. Não há forma litúrgica de adorar, irmãos. Às vezes fala assim, não, levante a sua mão para adorar, né? ou dá um glória a Deus para adorar. Cada pessoa tem o seu jeito de adorar. Isso também não quer dizer que um adorador não tem expressão de culto, um adorador não tem expressão de louvor. Às vezes quando você está assim muito, meu Deus, forte na adoração, quando você está assim com a mente voltada na adoração, quando você está absolutamente profundo na adoração, dificilmente você vai ficar parado. Porque a adoração na Bíblia tem alegria, tem saltos, tem risos, tem pulos. Mas existe uma forma litúrgica, pastor? Não, não existe uma forma litúrgica. Tem horas que a sua adoração vai ser naquela calmaria, com os braços aqui sobre o seu tronco, sobre o seu dorso, e você está adorando, você está sendo profundo. Também você vai levantar as suas mãos para adorá-lo, é também adoração. Também você vai ser alguém que vai copiar o ar, e você vai gritar, e vai dar glória a Deus, vai aleluia. Também você vai só gemer. Talvez você vai só chorar, se quebrantar. Não existe uma forma litúrgica de adoração, porque eu entendo que culto a Deus não é funeral, mas também não é show. Culto a Deus é alegria. Adoração tem que ter alegria. Não é uma apresentação, uma performance diante dos homens, mas é um coração voltado em adoração ao Deus em sinceridade. Por isso que a igreja existe. Porque ainda que todo mundo pare, nessa pandemia, ainda que todo mundo pare, tem adoração, oh meu Deus, que presença de Deus, tem adoração subindo até o Pai. Fecharam as igrejas, mas não fecharam a adoração. As igrejas podem estar fechadas, mas os lábios dos servos de Deus estão adorando, enchendo a atmosfera dos céus de louvores, de gratidão ao nosso Deus. E vou dizer, talvez seja um tempo em que mais nós trouxemos um grande volume de adoração no mundo espiritual. A igreja existe para adorar, e ninguém vai cessar a adoração da igreja. Por isso que não há um lugar. Em João capítulo 4, quando ele está com a mulher samaritana, ele diz, não é nem no monte, e nem em Jerusalém o lugar da adoração, mas o Pai ama aqueles que adoram em espírito e em verdade. Porque o homem tem três formas, o corpo, a alma e o espírito, é chamada tricotomia. O espírito é a ligação de adoração entre Deus e o homem e Deus. Quando Jesus está no Getsemane, que ele está sofrendo, angustiado, suando sangue, ele diz, a minha alma está angustiada, a minha alma. Mas quando ele está na cruz, e ele diz, está tudo consumado, ele diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. O espírito é o canal. Ele diz, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, porque não adianta cantar com os lábios e não cantar com o espírito. O profeta Isaías havia dito, e Jesus depois ecoa isso no Novo Testamento, vocês me adoram de lábios, mas o vosso coração está distante de mim. Por que a igreja existe, pastor Jorge? Ela existe para adorar. Adoração não é necessariamente música. Nesse momento eu estou assim recebendo a presença de Deus. Você que está do outro lado também está aí com a presença de Deus. E está tendo alguma música ao fundo musical? Não, mas eu estou adorando. Eu adoro a Deus com os meus dízimos, eu adoro a Deus com a minha oferta, eu adoro a Deus com o meu testemunho, eu adoro a Deus glorificando Ele na minha vida, eu adoro a Deus agradecendo, mas eu também adoro a Deus cantando. Por que a igreja existe? A igreja existe para adorar. Adoração não deve ser sem entendimento, sabe? Tem que ter entendimento na adoração. Adoração, irmãos, adoração, como eu disse, não é música. Tem música que não adora e tem música que adora, não é? Tem adoração que é com música e tem adoração que é sem música. Mas a partir do momento que Cristo é o motivo desse louvor, isso é adoração. Aleluia. Vou te dizer o que adoração é.
Em primeiro lugar, a adoração tem que ser bíblica. Tem muita música que fala de Deus, que não adora a Deus. Então a adoração, ela tem que partir da Bíblia. Irmãos, muitas vezes parece que nós temos aquela nostalgia, o saudosismo de achar que a nossa geração é melhor do que essa geração. E talvez essa geração, quando daqui 20 anos vai dizer a nossa geração é melhor do que a que estamos agora. Mas a verdade é que década de 90 até início de 2000, muito da nossa fé foi fortalecida, edificada, muito que nós aprendemos e hoje carregamos conosco foi fruto de músicas que eram absolutamente bíblicas, onde se falava de Jesus, de Deus, do Espírito Santo, dos céus. Hoje nós temos uma geração que ela pega fogo mais rápido, que é muito lindo. Temos uma geração hoje que ela consegue se conectar aos céus muito rápido, maravilhoso. Agora, essa conexão, ela não pode estar divorciada do princípio da palavra. Eles têm que estar na Bíblia Sagrada. A segunda coisa, a adoração tem que ser sincera. Ela tem que ser em espírito, mas ela tem que ser em verdade. Em verdade. Ou seja, ela precisa ter uma expressão de culto, uma expressão de louvor. Ela precisa ser verdadeira. Ela sai de dentro para fora, não de fora para dentro. Ela precisa ter essa verdade. Qual é a verdade? A verdade daquilo que eu estou cantando. Porque, irmãos, uma vez eu tive que interrogar uma moça. Ela congregava conosco. E eu lembro que num domingo ela estava cantando dizendo: quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. E essa música é linda, fala da soberania, da trindade, das coisas do Espírito, das coisas do céu, da certeza de um Deus que é soberano e que domina todas as coisas. Mas passado, acredito, 10 a 15 dias depois, o pai dela faleceu. E quando encontrei com ela, sabe o que ela me falou? Deus não existe. Eu não quero mais saber de Deus. E aí eu falei, olha que é algo contraditório. 15 dias antes ela canta quão grande é o meu Deus. 15 dias depois ela diz que Deus não existe. Não existe verdade muitas vezes. Existem performances, existem talentos, existem vozes bonitas, mas se não houver uma verdade que sai do intrínseco, alguém que canta aquilo que realmente vive, isso não é adoração, isso é só performance, isso é um show, mas não é adoração. Adoração, eu canto sem teclado, sem violão, eu canto sem playback, eu canto porque a adoração, como alguém disse aí, é um estilo de vida. Isto é adoração. Por que a igreja existe? Ela existe para adorar a Deus. A prática da vida da adoração deve estar enraizada na vida do adorador. É isso que eu estou dizendo. A prática da adoração não pode ser divorciada da pessoa do adorador. Não adianta eu cantar a Deus aqui no culto, no púlpito, e amanhã eu estou lá no barzinho bebendo, na prostituição, no adultério. Não pode. Eu preciso ter uma vida de adoração incessantemente. Levítico capítulo 6, ele diz assim: porque o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Ou seja, irmãos, eu não posso ser um adorador nas 2 horas de culto, eu tenho que ser adorador na segunda. Eu tenho que ser adorador lá na minha faculdade, na escola. Eu tenho que ser adorador na crise, na privação, no vale, no deserto, na cova, na cisterna. Eu não vou mudar por causa das circunstâncias, porque o ambiente não me muda, mas eu mudo o meu ambiente através da adoração. Então, tem que ter uma prática de adoração. Amém? Adoração não é performance diante dos homens, mas uma sinceridade diante de Deus. Por que a igreja existe nessa aula de teologia do Novo Testamento? Ela existe para adorar a Deus. Aleluia! É muita coisa, meu Deus do céu, Senhor Jesus. Oh Pai, oh Pai, oh Pai. Vamos lá. Por que a igreja existe? Aleluia! Em segundo lugar, a igreja existe porque ela treina os crentes. A igreja existe porque ela treina os crentes. Irmãos, a igreja é uma escola. Me desculpe, assim, uma frase tão simples, mas essa frase é tão profunda. A igreja é uma escola. Eu não sei se você já percebeu que grandes vozes do mundo secular, no Brasil e fora do Brasil e no mundo inteiro, eles saíram de igreja. Elvis Presley
cantava na igreja. Whitney Houston cantava na igreja. Nós temos aí uma moça muito famosa aí, eu nem assisto porque eu acho tão pervertida, tão pornográfica, que é a Anitta. Mas a Anitta, ela cantava na igreja. A igreja é uma escola. A igreja oportuniza quando ninguém oportuniza. A igreja te dá a oportunidade para descobrir alguém que tem um dom de oratória, alguém que tem um dom nas artes, alguém que tem um dom na música. E a igreja dá essa oportunidade, e que muitas vezes quando o mundo chega, aquela pessoa já está pronta, porque a igreja oportunizou. Porque se a igreja não dá oportunidade, se a igreja não treina, nós não formamos novos líderes para a geração que vai se iniciar, para o novo tempo que irá chegar. E essa igreja existe porque ela precisa treinar os crentes. Eu acredito no sacerdócio de todos os crentes. Eu acredito que só existe um único mediador, um único sacerdote, que faz a mediação entre nós e Deus. E esse sacerdote poderoso é Jesus, que rasgou o véu, abriu espaço para que todos pudessem entrar. Eu não acredito, irmãos, que só eu orando pela sua vida que Deus vai responder. Quem vai orar é o pastor. O pastor tem mais moral no céu. O pastor tem mais crédito no céu. Ele vai orar por mim. Se fulano orar, se aquele crente orar, aquele homem de Deus orar, aí Deus vai ouvir. Não, se você orar também, Deus vai ouvir. Eu como pastor, eu tenho que orar. Samuel diz, eu peco se não orar por vocês. É lógico que como pastor as demandas são maiores. E eu preciso ter uma frequência de oração muito grande. Então, não é porque eu oro, porque eu sou melhor do que você, mas eu oro porque eu me sinto na obrigação de interceder pela sua vida. Então eu oro a Deus apresentando você ao Senhor. Mas o mesmo acesso que eu tenho, você tem também. Existe um sacerdócio de todos os crentes. Você é um sacerdote de Deus. Você é uma sacerdotisa de Deus. Você não precisa ter diploma de pastor. Você não precisa ter feito um seminário. Não. Você tem sim esse sacerdote. Você talvez não possa ser mais experiente que o outro, mas você tem um sacerdócio. Isso quer dizer que você tem um sacerdócio para trabalhar na obra de Deus, para evangelizar na obra de Deus. Sabe por que muitos crentes não evangelizam? Porque eles acreditam que só pode evangelizar quem é evangelista. Eles acreditam que só pode evangelizar quem é um pastor. Eles acreditam que eles têm capacidade, experiência, diploma. Nada disso. Alguns acreditam que só pode evangelizar se forem batizados com o Espírito Santo. A ordem de Jesus é ide por todo mundo. Não há outro critério, apenas amar as pessoas. A igreja existe para treinar as pessoas. E sabe quem são as pessoas que Deus vai mais usar para fazer a obra? Os leigos. Irmãos, os leigos são aquele que Deus vai usar para pregar o evangelho, para fazer a obra de Deus. A CEMAP hoje tem 3 funcionários, o que eu chamo de colaboradores, pessoas que trabalham para a igreja, pessoas que recebem salário da igreja. Mas você acha que a CEMAP avançou por causa de 3 funcionários? Não, porque existem líderes de pequenos grupos que trabalham que não recebem dinheiro ou salário. Existem pastores que trabalham que não recebem dinheiro ou salário. Existe rede de ministérios, redes ministeriais, líderes de redes ministeriais, de jovens, de homens, de mulheres, de crianças, de intercessão, de teatro, tudo, vários, são quase 20. Eles trabalham, não recebem nenhum salário da igreja. Eles são os leigos. Leigos em que sentido? Não são funcionários da igreja, mas fazem a igreja funcionar, porque eles trabalham. A igreja precisa treinar os crentes para a obra do Senhor, porque a igreja não é apenas uma multidão, a igreja é um corpo bem coordenado, em que todos são discípulos da obra de Deus e que todos podem trabalhar. Por isso que quando Jesus começa o ministério, ele vai chamar, irmãos, é interessante, ele passa os 40 dias, é tentado pelo diabo, confortado pelo Espírito, alimentado pelos anjos. Qual é a primeira coisa que Jesus faz ao sair do monte? É chamar os discípulos. E diz que ele passa uma noite inteira em oração. Ele poderia fazer sozinho, mas ele decidiu chamar pessoas para treinar. A obra de Deus é obra de treinamento. É por isso que eu acho interessante. O médico, ele se forma 8, 10 anos, depende da sua especialização. Mas você sabia que todo ano ele tem que passar por simpósios, seminários, reciclagens? Ele treina. O engenheiro, a mesma coisa.
Eu sempre faço uma pergunta interessante. Neymar joga bem, o Messi é um ótimo jogador de futebol, Cristiano Ronaldo também. Você acha que se eles pudessem, eles entrariam no campo e jogariam? Lógico, eles têm talento, mas eles treinam. Agora, o crente, ele está no maior empreendimento do universo. A obra de Deus é o maior empreendimento do universo, porque é algo espiritual. Você mexe com o inferno, com o céu e com a terra. E mesmo assim, tem gente que acha que não tem que treinar. Ele vai cantar porque tem que cantar de qualquer jeito. Ele vai pregar por pregar. Ele quer evangelizar por evangelizar. Quer dar uma aula, dando aula de todo jeito. Não é assim. É preciso ter treinamento. Daí o motivo dessa aula que eu estou dando para vocês, para edificar os crentes. Irmãos, eu peguei diácono na igreja que não sabia nem sequer como é que entregava a ceia do Senhor, porque foram consagrados, como a gente diz aqui na Bahia, no facão, de qualquer jeito, sem passar por um treinamento. A igreja precisa de treinamento, porque quem faz a obra é o povo, irmãos. Eu vou ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 11 e 12, e diz: ele mesmo deu uns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. 5 ministérios. Versículo de número 12: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. O aperfeiçoamento dos santos. Primeiro tem o objetivo. Segundo tem o propósito. Para o desempenho do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso quer dizer que o apóstolo, isso quer dizer que o profeta, o evangelista, o pastor e o mestre, ele aperfeiçoou os santos, ele aperfeiçoou os crentes, para que esses crentes, uma vez aperfeiçoados, eles desempenhem o ministério da adoração, o ministério da cura, o ministério do presidir, o ministério da ação social, do socorro. E aí, quando ele faz o ministério, o corpo é edificado. Eu sou pastor, nós trabalhamos numa visão de pequenos grupos, nós estamos passando de 300 membros nessa igreja. Agora, como é que um pastor cuida de 300 membros sozinho? Imagine o pastor, amigos aí conhecidos, que igreja com 5 mil, 10 mil membros, um pastor não daria condições. O pastor cuida, mas quem gera são as ovelhas, quem dá alimento são as ovelhas. Mas é só porque a ovelha que dá alimento? Não, precisa ser treinado. Por isso que a terça-feira nós temos escolas, irmão, nós temos lá na igreja escolas de pequenos grupos. Nós temos escola de líderes, escola para pastores, escola para que você seja um intercessor, que é o que nós estamos implantando agora. Então são várias escolas justamente para treinar os crentes, porque os crentes treinados, eles vão fazer com maior graça, com maior autoridade, com maior empenho e perfeição a obra de Deus. Eu quero ver com você aqui, Deus está me dando essa direção, Eclesiastes capítulo 10, versículo 10, Eclesiastes 10, 10. Se estiver embotado o ferro e não se afiar o corte, então se deve pôr mais força, mas a habilidade trará sucesso. Isso quer dizer que um machado que está bem afiado, você só vai dar 2 ou 3 golpes, derruba a árvore, mas o que está cego, você vai usar muita força, usar muitos golpes. Então só a performance não adianta se você não tiver treinamento. Por que a igreja existe, pastor? A igreja existe para treinar os crentes. Para treinar os crentes. E nós precisamos treinar esses crentes. Porque se nós não treinarmos os crentes, nós vamos ter uma igreja infantilizada. Sim, irmãos, eu lhe garanto. Tem muitos obreiros infantilizados, imaturos, que eu não sei como é que essas pessoas chamam de obreiros. O pior não são obreiros, são pastores também, que estão à frente da obra de Deus sem nenhuma capacitação. E diz assim: não, mas eu sou homem de Deus, cheio do Espírito Santo. Davi também era cheio do Espírito Santo, mas se ele não soubesse jogar a pedra, meu amigão, ele morreria. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus não é responsável de colocar um Davi diante de gigante se ele não souber jogar uma pedra. Deus não é responsável de colocar um Josué diante de um muro de Jericó e contra uma grande nação se ele não soubesse tocar a trombeta. Existe a minha capacitação, que é chamada de vocação, e existe o chamado, que é o elemento espiritual. Você pode ser vocacionado, mas o que vai respaldar teu ministério é a chamada de Deus. A chamada de Deus. Porque a vocação parte do homem, a chamada parte de Deus.
Irmãos, tem gente que canta tão bem quanto alguém que está na igreja. Canta bem, mas não tem um chamado para o ministério. Collor, Fernando Collor ou Brizola, os caras eram oradores, exímios oradores. Você quer ver um grande orador? Que eu acho que só quem estudou história sabe disso. Um grande orador, que através da oratória dele ele convenceu uma nação inteira. Hitler. Hitler era um grande orador. Era um tão grande orador que as mulheres, quando o ouviam, tremiam o corpo. Mas ele não tinha chamado. Aí é que entra o que eu chamo. Talvez você não está tão capacitado. Talvez você não tenha tanta vocação. Mas Deus pode pegar você, através de alguém, lhe treinar. E quando Ele te chama, o chamado é o mais importante. O treinamento vem depois, mas o chamado é o mais importante. Muito mais importante que a vocação. Então a igreja precisa treinar os crentes. Por isso nós abrimos essa escola. Porque a gente entende que nós estamos numa geração muito imatura, que lê pouca Bíblia, pouquíssima Bíblia. Irmãos, eu estou lançando todos os dias no grupo da SEMAP 3 capítulos da Bíblia. 3, às vezes 4. Eu vou lhe garantir que menos de 10% da igreja está lendo, porque nós temos hoje todos os tipos de Bíblias, mas poucas pessoas estão lendo a Bíblia. Então, a igreja existe para treinar os crentes. E esse existir da igreja é o discipulado. Irmãos, Deus não falou para a gente fazer crente, nem fabricar crente, Ele disse fazer discípulos. Precisamos fazer discípulos. A igreja precisa preparar discípulos. Estamos formando muitos crentes, mas discípulos estão sendo poucos. E o discipulado é que vai manter a igreja firme. Uma igreja toda discipulada é que vai manter essa igreja firme. Porque quando você tem discipulado, você tem crescimento saudável da igreja. Uma igreja que não tem discipulado, com o passar dos anos, ela vai enfraquecer. Por que que... Olha, existe... Eu não ia falar isso não, mas eu vou falar aqui. Está registrado aí. Existe uma estatística que foi feita por uma igreja do Pará. Eu não vou falar o nome da igreja, mas é uma igreja muito séria. Essa estatística é interessante. Eu não sei se você gosta dessa estatística, se você é a favor. É só uma estatística. Eu estou colocando, eu estou numa aula e é para a gente pensar. Agradeço a todos vocês que estão ligados aqui. Eu estou tão compenetrado aqui na aula que eu nem pude falar com vocês aí. Mas enfim, sejam todos bem-vindos. Qual é a estatística, pastor? A estatística é o seguinte: de 100% da membresia das igrejas atuais, segundo essa estatística, quando a pandemia passar, 51% da igreja volta para os cultos. Escute bem. 29% volta depois de 30 a 90 dias. E 20% não voltará mais para a igreja. Ou seja, uma igreja que tem 100 membros, 51 membros vão votar quando o pastor disser, está tudo normalizado, vamos votar, o decreto do prefeito, do governador, federal, está tudo liberado. 51 crentes voltariam. De 1 mês a 3 meses, 29 crentes retornariam. E os outros 20 que faziam parte para completar os 100, não vão votar mais nunca. Se esfriaram no processo. E qual é o que a gente levanta a estatística de pensamento? Eu não estou dizendo se é certa, é uma estatística. O que a gente pode pensar sobre ela, se de fato ela for fidedigna? É que nós estamos muitas vezes preparando crentes só para eventos de igreja, mas não para um discipulado que tem uma vida edificada na palavra de Deus e uma intimidade com Jesus diariamente. As igrejas fecharam, tem gente, irmãos, que só vive por causa da igreja. Quando a igreja fechou, o ministério dele fechou, a vida dele acabou. Porque ele trabalhava tanto na igreja e tanto para a igreja que ele não tinha intimidade com Deus. Aí é que eu falo do discipulado. Nós trabalhamos com pequenos grupos, com células. É um trabalho difícil. Nem todo mundo quer, a verdade é esta mesmo. Mas quem está trabalhando, nós estamos encontrando toda semana, conversando, discipulando, tirando as fraquezas, trazendo a palavra de ânimo, de esperança. Porque o discipulado é que sustenta o crente. Amém? Precisa, pastor, você que é pastor, está assistindo esse vídeo, pastor precisa também ser pastoreado. Amanhã, inclusive, é o dia do pastor. Amanhã é o dia do pastor. Pastor precisa ser discipulado e pastoreado. Vamos lá. Vamos lá. Terceira coisa para finalizar essa aula de hoje, finalizar o modo de teologia do Novo Testamento,
Por que que a igreja existe? Primeiro, a igreja existe para adorar a Deus. Segundo, a igreja existe para treinar os crentes. Precisamos treinar os crentes, porque os crentes é quem faz a obra de Deus. A terceira coisa, a igreja existe para, segura, testemunhar. Testemunhar. Em Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas. Por que que eu recebo o poder do Espírito Santo? Para que eu possa testemunhar. Em Mateus capítulo 5, deixa eu abrir aqui para não errar o versículo. Mateus capítulo 5, versículo 16, salvo engano. Deixa eu abrir aqui, meus irmãos. Eu estou lendo tanto Mateus que ele já está rasgadinho aqui. Mateus capítulo 5, versículo de número 16. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Qual é o papel da igreja? Por que que a igreja existe? A igreja existe para testemunhar. Deixa eu te dar alguns dados aqui importantes. Apenas 5% dos crentes evangelizam. Apenas 5% dos crentes evangelizam. E vou dizer mais, apenas 5% levaram uma pessoa a Jesus Cristo. Um outro dado, levantando o nome de cristãos que nós temos no Brasil, para o número de conversões, isso dados da Junta Nacional de Missões e também das igrejas batistas, pegando o número de crentes que nós temos. É lógico que esses dados não são exatos, porque nós temos igrejas em todo lugar do Brasil, igrejas que nem são catalogadas, mas tem-se uma média de que para uma pessoa ir para Jesus, 44 crentes precisaram evangelizar. Em que sentido? Foram necessários 44 crentes para ganhar uma pessoa. Ah, pastor, então 44 evangelizaram? Não. É porque um evangeliza no lugar de 44. Os outros 43 ficam parados. Essa é a estatística a considerar o número de crentes para o número de conversões. 43 ficam em casa e um evangeliza. Se os 44 evangelizassem, o Brasil já seria do Senhor há muito tempo. Então perceba que nós estamos falhando muito nessa questão do evangelismo, irmãos. Eu entendo logicamente, eu sou bem sincero, que aquele evangelismo do folhetinho, ele já não é um evangelismo tão eficiente. Hoje é um dado do Instituto Haggai, muito conhecido, o Instituto Haggai. O Instituto Haggai diz que hoje, olha, juntando família e amigos, 44% levam a Jesus Cristo. Cerca de 40 a 45%, para ser exato. Então quer dizer que o evangelho de televisão são 2%, de rádio 1,5%, de folheto chega a 5%, mas o maior e mais eficiente meio de evangelismo, estratégia de evangelismo, é através de familiares e de amigos. Chegam a 45%. Isso quer dizer que você tem aí do seu lado um grande leque de levar pessoas a Jesus, da sua família e dos seus amigos. Se você está me assistindo agora, eu pergunto para você, como foi que você entregou sua vida a Jesus? Foi através de um programa de rádio, de um folheto, programa de televisão, de uma conferência missionária, ou foi através de um amigo, de um familiar? Eu garanto, a maioria de vocês foi através de um amigo ou de um familiar que te levou até a igreja ou te levou até Jesus e você se entregou a Cristo. Perceba que o testemunho é poderoso. A igreja tem essa autoridade. Por isso que o discipulado é tão importante. Por quê? Porque o discipulado, ele é dinâmico. É indo. Você vai. Ele não para. É você indo. É o discipulado. Não sei se você está me entendendo. É face a face. É o que a gente chama vida na vida. Você não transmite conhecimento, você transmite vida na vida. Ele é dinâmico. Eu estou aqui falando com vocês, eu estou tendo discipulado online, mas tive discipulado pessoal. Então você tem várias formas de discipular. A segunda coisa, o discipulado é prático, é na vida. Aleluia! Como? É o seu testemunho. Daqui a pouco a pessoa vai falar igual a você. Daqui a pouco a pessoa ela tem os mesmos jeitos de você, porque é prático. Você vai ensinando a pessoa a guardar as verdades dentro do seu coração. Isso é testemunho, isso é evangelismo. A terceira forma é que é integrador. O discipulado nunca afasta as pessoas, o discipulado integra as pessoas. O discipulado junta as pessoas. Porque quando a pessoa já é batizada, no nosso caso, nós já levamos a pessoa para um pequeno grupo.
Já tem um supervisor que vai cuidar daquele líder que cuida daquela pessoa no pequeno grupo. Aí nós já temos o batismo, já levamos para o encontro com Deus, já leva para a escola de líderes para ser treinado, para depois ganhar outras pessoas para Jesus. Então esse é um discipulado prático, de uma igreja que testemunha a verdade do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, a igreja primitiva tinha templos, como nós temos hoje? Não, elas tinham sinagogas. Eles iam de templo, de casa em casa, eram mais nas casas e também no templo, porque também não pode tirar o templo, não pode descentralizar o templo. O templo existe, mas não vivemos por causa do templo. O templo é só lugar para celebrar a Deus, lugar da atividade espiritual, mas a vida minha não está condicionada. Eu ia ao templo, mas no discipulado fora do templo, no dia a dia, no testemunho. Então a igreja precisa entender que nós temos capacidade de pregar o evangelho, de alcançar as pessoas. E a igreja primitiva ganhava pessoas, irmãos, cresceu vertiginosamente, porque o Senhor acrescentava dia após dia. Isso está em Atos capítulo 4. Agora você imagina, todo dia Deus acrescentava alguém. Então quer dizer que depois de um ano a igreja tinha 365 novos membros, certo. O restante, aleluia, era sobra, era bênção. Mas era uma igreja que testemunhava, que evangelizava. Por que a igreja existe? A igreja existe para evangelizar e testemunhar. Eu pergunto aí a você, como está o evangelismo da sua igreja? Como está o seu testemunho pessoal? Quantas pessoas você levou a Jesus? Quantas pessoas você falou de Cristo? Olha, essa ferramenta aqui chamada celular. Nós estamos fazendo PG online. Olha, tem gente de São Paulo, gente de Minas Gerais, do Rio de Janeiro. Eu estou fazendo um projeto de uma campanha de jejum que tem gente do Brasil inteiro online. Meu Deus, irmãos, gente se converteu aqui, olha, pelo celular, irmãos. Pelo celular, o diabo usa essa ferramenta para matar pessoas. A igreja deve usar para ganhar vidas para Jesus. E você tem a capacidade em Cristo de tirar essa pessoa indo para o inferno e conduzi-la aos céus. É o que essa pandemia me fez fazer uma ilustração, pensar. Se você tivesse um antídoto contra o coronavírus e você guardar só para você, e todos os dias o noticiário estava dizendo, hoje 1.000 pessoas morreram, 2.000 pessoas, mas você tem um antídoto, você tem a vacina, você tem a cura. Se alguém descobrisse que você tem a vacina e a cura, o antídoto, e você permitiu que tantas pessoas morressem, você seria logicamente executado judicialmente por irresponsabilidade social. A mesma coisa no mundo espiritual. Nós temos o antídoto contra o pecado e contra o inferno, contra a morte eterna. O antídoto é Cristo, a redenção, o sangue de Jesus. Ele morreu por nós. Quando você deixa de evangelizar, quando você deixa de testemunhar, você se torna um cúmplice do diabo, porque ele está matando pessoas. Irmãos, estima-se que a cada minuto 3 pessoas vão para o inferno sem Jesus. Por isso que diz que a porta é larga, porque muitos passaram por ela, estreita, poucos passaram por ela. Precisamos evangelizar. A igreja existe para evangelizar. Talvez muitas pessoas estão usando essas lives para fazer tantas coisas. E nós podemos alcançar tantas vidas. Nós não temos que fazer performance diante dessas lives. Algumas pessoas dizem, por que você não está fazendo tanta live, tem tanta informação, você pode transmitir tanta coisa para as pessoas. É verdade. Eu até me culpo às vezes, eu poderia estar falando tantas coisas aqui. Uma série de escatologia, uma série sobre pequenos grupos que até quero fazer. Mas eu acho que o mais importante que eu posso ter tempo agora é pregar o evangelho para mais pessoas se entregarem a Jesus. Irmão, só na região sudoeste da Bahia, nessa pandemia houveram mais de 25 suicídios. As pessoas estão depressivas, mas de repente chega você com a mensagem de Deus através de um celular, de um notebook, através de um computador, na vida de uma pessoa, e você não sabe, aquela palavra, essa palavra está dentro do seu coração, que você está guardando para você, e diz, foi para mim, Senhor, foi para você compartilhar com os outros também, pode salvar a vida de alguém. Através dessa palavra que Deus te deu, uma vida pode se converter e nunca mais sair da presença de Deus, por causa de uma frase que está aí dentro do seu coração, por causa de uma palavra que está dentro do seu coração, por causa de um louvor, por causa de uma oração que está aí contigo. Pessoas estão esperando só que você se levante.
O Espírito Santo só está esperando que você se levante, porque a palavra vai sair de você. E o Espírito Santo vai pegar ele, vai conduzir ao coração de alguém. Agora se posicione, se levante, porque Deus quer te usar nesse tempo. Oh, pessoal, a aula voou. Mas só para te dizer uma coisa. A igreja existe para adorar a Deus. A igreja existe para treinar os crentes. E a igreja existe para testemunhar do Senhor. Por quê? A pergunta é, por que sua igreja existe? Me desculpe usar o pronome possessivo. Eu sei que a igreja não é sua. Mas eu lembro que quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, eu vou passar isso aqui para você. Porque eu já vi várias discussões sobre isso. A igreja é dele, a igreja... Às vezes a pessoa fala, minha igreja. Não é porque ela está dizendo que é dono da igreja, mas porque ama aquela igreja. Não é? Aleluia. 1 Tessalonicenses. Só um momentinho, deixa eu pegar aqui. 1 Tessalonicenses. Capítulo... Oi, meu filho. Só um momentinho, eu estou ao vivo, o menino está aqui. Oh, meu Deus do céu. Só um momentinho que nós iremos. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. É 2 Tessalonicenses, desculpe. 2ª carta de Paulo aos Tessalonicenses, versículo 1. Paulo, Silvano e Timóteo. O Silvano aqui é o mesmo Silas. A igreja dos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses. Ele diz a mesma coisa na primeira carta. A igreja dos Tessalonicenses. Ele não diz isso em outra carta. Ele diz a igreja que está em Corinto, a igreja que está em Colosso, mas a igreja dos. Aquela igreja amava tantos irmãos que diz, essa é a minha igreja. Eu amo esse povo. Eu amo o meu pastor, eu amo a minha liderança. Não é porque é sua com pronome possessivo de dono, de ditador, mas porque você ama estar naquela igreja, ama aquele ambiente, ama aquelas pessoas. Então eu pergunto, como está a sua igreja? Nesse tempo da pandemia. É uma igreja que está adorando? É uma igreja que está treinando os crentes? É uma igreja que está testemunhando de Jesus? Agora, partindo daqui a igreja, do princípio que a igreja é você, como está você como igreja? Você está adorando? Você está lendo a Bíblia? Você está tendo jejuns? Você está se consagrando, renunciando a algumas coisas? Você está assistindo vídeos, mensagens, louvores que estão edificando a você e sua família? Como é você sendo igreja nesse tempo? Então, fica aqui essa aula de hoje, Teologia do Novo Testamento. Falamos sobre a introdução da Teologia do Novo Testamento. Nós falamos sobre a ressurreição de Cristo, ponto central da teologia do Novo Testamento. Falamos sobre a constituição do reino, o reino de Deus, o Sermão da Montanha, que é justamente esse manual, esse guia para a igreja do Novo Testamento. Falamos sobre paternidade espiritual em 2 aulas e eu termino hoje falando sobre o que é a igreja. O que é a igreja, os 2 tipos de igreja, a definição da igreja e por que a igreja existe. Gente, eu estou com muita saudade, precisando estar mais perto de mais irmãos, mas a CEMAP não parou, inclusive segunda-feira agora, eu vou fazer 2 casamentos com o juiz vindo da igreja, em uma das salas da igreja, né? Porque nós sabemos que não podemos fazer casamento na nave da igreja, mas há uma sala, 2 casamentos. Amanhã eu vou apresentar criança ao Senhor, só não estou fazendo batismo para respeitar o decreto das normas da vigilância sanitária, mas senão já teria feito batismo, mas carreatas, passeatas, pequenos grupos online, aulas online, entrega de cestas básicas e máscaras gratuitamente, orações diárias na CEMAP, orações diárias na casa de oração, aconselhamentos, visitas, entrega de ceia. Irmãos, eu estou fazendo tudo isso, eu não parei. Nesse tempo a igreja não pode parar. E ainda nós estamos ganhando almas para Jesus. Estamos tendo 3 reuniões por domingo na igreja. 3 reuniões com até 50 pessoas, já tem almas se entregando a Jesus lá na igreja, entregando a vida a Jesus, casais. Olha, nós não podemos parar. Eu vou orar por você, porque, olha, eu tô assim, recebendo algo tão gostoso no meu espírito aqui. Eu não sei você aí, mas eu tô assim, tão feliz em Deus. Uma alegria tão grande no meu coração. E eu quero orar e compartilhar isso com sua vida em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, eu oro pelos teus filhos, Senhor. Eu oro, Deus, porque o Senhor está procurando fiéis na terra nesse tempo.
Eu oro, Deus, porque eu tenho vivido um dia de muitas lutas mesmo. E eu sei que os teus filhos também devem estar enfrentando lutas terríveis, porque um avivamento está chegando aí, está às portas. E o diabo quer paralisar a igreja, estacionar a igreja, trazendo desânimo, trazendo tristeza, abatimento, trazendo lutas. Mas eu oro intercedendo por eles, como irmão, como amigo, até como pai espiritual de alguns que estão aqui me assistindo agora. Eu peço, Deus, fortalece os teus filhos. Eu peço, Deus, que as armas que estão nas mãos dos teus filhos, elas não irão baixar a guarda, porque em breve, está às portas um avivamento que vai varrer os nossos corações, que vão encher os nossos bancos e cadeias de igreja, não só de crentes mornos, mas de crentes avivados, vivificados, pegando fogo na tua presença, ganhando almas e mais almas. Ó Deus, eu creio em um grande êxodo de filhos pródigos voltando para casa. Oh, filhos pródigos voltando para casa, vidas se rendendo ao Senhor, se quebrantando, reconhecendo que só o Senhor é quem pode trazer vida e esperança. Eu oro por famílias agora, por filhos, por cônjuges, por famílias. Eu peço por curas, por livramentos, por salvação, por libertação, por provisões e prosperidades sobre os teus filhos nesta hora, abençoando a vida de cada um deles, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, muito obrigado, gente, por estar com vocês. Terça e quinta das 2 próximas semanas, a aula com o pastor Geisiel, terça e quinta. Essa aula estará salva no Facebook e também no YouTube. As aulas online estão todas no canal do YouTube, Semap Oficial, tudo com letra maiúscula, tá bom? Semap Oficial no canal do YouTube. Um grande beijo para vocês, um grande abraço. E lembrando, ó, a chave do meu coração é tua, Senhor. A chave do meu coração é tua, Senhor. A chave do seu coração pertence a Deus. Grande abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.